Pessoal, tudo bem? Sou o professor Grangeiro com G no meio, viu? Não é com J não, Grangeiro com G no meio. E nós vamos conversar um pouco sobre a língua estrangeira, o nosso inglês. Por que nós tratarmos de inglês? Bom, 3 dos nossos principais concursos que vão acontecer em Alagoas em 2021 abordam a língua inglesa. São eles: Polícia Militar de Alagoas, no cargo de oficial combatente, exige sim de você, candidato, exige sim de você, futuro cadete. Eu já começo aí a profetizar sobre a sua vida, né? Enfim, exige um domínio da língua inglesa. E no caso do concurso do Corpo de Bombeiros Militar de Alagoas, nas 2 carreiras, determina que o aluno tenha pelo menos um conhecimento mais ou menos aprofundado sobre a língua inglesa, tanto nas carreiras de aspirante a oficial bombeiro militar, quanto soldado bombeiro militar. Tranquilo? Então vamos lá. Fazendo uma análise superficial dos nossos editais, o edital da polícia e o edital do Corpo de Bombeiros, a língua estrangeira, inglês, vai abordar invariavelmente 2 grandes tópicos. Então você pode me opor a seguinte questão: professor, só são apenas 2 tópicos. Eu vou matar a pau na prova. 2 tópicos, eu tenho matérias mais importantes para estudar. Quando for mais ou menos uma semana antes da minha prova, o que é que eu vou fazer? Vou correr atrás da aula de YouTube, vou tentar pegar dica de Instagram. Pessoal, não vai dar certo. Por quê? Veja quais são os 2 tópicos que vão cair nesses 3 concursos. São eles, veja bem: compreensão de texto em língua inglesa. O que é compreensão de texto em língua inglesa? É quase nada, só tudo. É tudo, meu amigo. Compreensão de texto em língua inglesa significa dizer: o texto com o qual você se depara na sua prova, você precisa pelo menos compreender, não é traduzir. Não é saber ao pé da letra exatamente o que significa cada palavra, não, de forma alguma. Mas você precisa compreender o texto, você precisa ter subsídio para poder responder questões de interpretação, questões de sinonímia, e nós vamos ver também alguns pontos específicos gramaticais, tranquilo? Então, o primeiro ponto é esse: compreensão de texto em língua inglesa, que é praticamente tudo da língua inglesa, tá certo? E o segundo ponto: itens gramaticais relevantes para a compreensão de conteúdos semânticos. Professor Grangeiro, o que são os conteúdos semânticos? O que é semântica? Eu não compreendi. Vejo aqui o edital, leio o edital, não sei o que é semântica. Bom, semântica é o estudo do significado das palavras. Então, itens gramaticais relevantes para a compreensão dos conteúdos semânticos significa: são estruturas gramaticais, são verbos, tempos verbais, sufixos, prefixos, que vão auxiliar você, candidato, na compreensão do significado do texto. Não há como você interpretar, não há como você compreender um texto se você não tiver pelo menos alguns parâmetros mínimos daquilo que as palavras significam. E ao longo desse primeiro módulo, dessa nossa primeira aula, o que eu pretendo fazer com você? Pretendo colocá-lo numa imersão em inglês. De que maneira? Meu amigo, o inglês vai entrar por osmose na sua cabeça. E o cara vai chegar para mim e vai dizer: professor Grangeiro, eu não sei de nada em inglês, eu sou zerado. Aqueles que assistiram o seriado Game of Thrones, né? Existiu uma frase muito particular que virou praticamente um meme mundial. Não sei se os senhores lembram, que dizia o seguinte: You know nothing, Jon Snow. Que dizia: você não sabe de nada, Jon Snow. Bom, você, Jon Snow, você candidato, você que aspira a ser um policial militar, um bombeiro militar, você já vai ter condições de dizer: I know something. Eu sei pelo menos alguma coisa. Eu sei pouco, mas sei. Eu tenho pelo menos alguma compreensão, eu tenho um domínio, mas eu tenho. Vou provar a você que não existe ninguém zerado em inglês. No mundo globalizado, no mundo civilizado, não existe ninguém zerado em inglês. Você está o tempo todo tendo contato com palavras em inglês. O inglês é uma língua que permeou praticamente o planeta Terra. Então, esse primeiro módulo é para jogar inglês na sua cabeça, meu amigo, jogar texto na sua cabeça, jogar compreensão, jogar interpretação. E você, caramba, eu consegui abrir a sua mente. Caramba, eu sei alguma coisa.
Eu não sou zerado. Eu tenho condições de responder essas perguntas. A ideia não é que os senhores saiam daqui, ao longo de nossas aulas, eu vou ler Shakespeare. Não, a partir de agora eu vou ler H.P. Lovecraft. Cara, se você tiver condições de ler, parabéns, vá em frente, são leituras maravilhosas. A nossa ideia não é essa. A nossa ideia é que você tenha os parâmetros mínimos, que você consiga captar as ferramentas da língua inglesa para que você tenha condições de responder certo. Não quero que você saia da prova, o texto falava sobre tal coisa e eu sei exatamente. Não, não tem problema. Eu quero que você responda certo. Eu quero a sua aprovação. Eu sou diretamente interessado na sua aprovação. Tranquilo? Então vamos lá. Como só são 2 tópicos e o edital ele nos deixa completamente livres, a gente inicia pelo começo, obviamente. Então, módulo 1, tópico 1, aula 1, como queiram. Compreensão de textos em língua inglesa, ou seja, Text Comprehension. Tranquilo? Text Comprehension. Vamos lá. Antes de nós iniciarmos a análise do inglês, antes de realmente sacudir o texto na sua tela, sacudir o texto na sua face e dizer, meu amigo, devora. Eu tenho algumas dicas para passar para vocês, tá certo? Eu tenho alguns macetes, algumas coisas que vão te poupar tempo, vão economizar a sua vida, vai fazer com que você aprenda um pouco mais rápido, libere tempo para que você pratique as demais matérias, beleza? Dicas para o estudo da língua inglesa. Procure iniciar, isso para que você desenvolva uma rotina de estudo, tá certo? Procure iniciar por textos que tenham vocabulário reduzido. Por quê? Se você começar de uma hora para outra, simplesmente meter a cara nos artigos de New York Times, The Guardian, The Wall Street Journal, vai se embolar, tranquilo? Então vamos começar com tirinhas, vamos começar com músicas, com as quais vocês têm mais familiaridade, tranquilo? Então inicia com textos que tenham vocabulário reduzido. A segunda dica é procure ao máximo evitar o uso de dicionários. Professor Grangeiro, você está louco, você está desvairado. Como é que eu vou entender um texto se eu não me valer do dicionário? Não faz sentido nenhum. Maluco. Meu amigo, compreender o texto não é simplesmente traduzir ao pé da letra aquilo que está, até porque o significado das palavras se modifica o tempo todo, tá certo? A palavra ela assume uma característica, a palavra ela assume o significado a depender da maneira em que ela está inserida no contexto. Então, procura evitar o uso de dicionários. Qual é o ideal? Procura no Google, procura em alguma ferramenta de busca sinônimos e antônimos. Inclusive, pessoal, a CESP costuma cobrar sinônimos e antônimos, viu? Se preparem para questões da seguinte maneira: o termo X pode ser substituído corretamente pelo termo Y. É batata. Toda a prova da CESP, toda a prova da Sebrasp vai exigir isso de você. Modificando-se a palavra tal pela palavra outra que seja, o sentido do texto se mantém igual. Então, começa a desenvolver essa prática de você pesquisar sinônimos e antônimos. Antônimos não são tão comuns de cair, tá certo? Não é tão corriqueiro que isso seja exigido em prova. Claro que sempre existe aquele ponto fora da curva, então te prepara. A cada palavra você simplesmente procura 2 ou 3 sinônimos, aquela palavra que você não domina, que você nunca teve contato. 2 ou 3 sinônimos e pelo menos um antônimo, tá certo? Outra dica, leia, meu amigo, leia diariamente. E nesse caso, o que é que eu aconselho? Baixe um aplicativo de notícias, tá certo? Baixe um aplicativo de notícias no seu celular e nesse aplicativo você coloca veículos de comunicação de língua inglesa, como eu disse, New York Times. Claro, existem aqueles artigos mais complexos, mas você pega aquele que é mais tranquilinho, mais suave, que você olhando pelo título você já sabe, pô, isso aqui eu tenho mais ou menos uma noção. E procura, claro, né, aquilo que você tem uma familiaridade. Você gosta de futebol, você vai pesquisar um jornal que trate sobre futebol, tranquilo? Então, sei lá, procura um jornal em inglês que fale sobre o futebol.
para que você se sinta atraído pelo texto. E por ser um texto atrativo, você já tem mais ou menos uma ideia daquilo que ele aborda, tranquilo? A próxima dica é: confie nas palavras semelhantes. Confie nas semelhanças. Por quê? Ao longo da nossa vida, na nossa história escolar, nos bancos de escolas, de cursinhos de inglês, nós focamos muito em falsos cognatos, ou seja, são aquelas palavras que se parecem muito com as palavras em português, mas que elas não têm o mesmo significado, entendeu? Só que os senhores vão perceber ao longo dos textos que os falsos cognatos são exceção. Na maioria das vezes os cognatos são sim verdadeiros. As palavras que se parecem com o português geralmente significam o mesmo que o português. Por quê? Porque a língua portuguesa e a língua inglesa, elas estão o tempo todo se interrelacionando. Todas as línguas do mundo, é um mundo globalizado, as línguas estão o tempo todo se relacionando. Então, na dúvida, tenta confiar na semelhança. Confia na sua intuição. Como diz no inglês, trust your guts. Confia nas tuas entranhas, cara. Confia na tua intuição. Tranquilo? Agora existem os falsos cognatos. Toma cuidado com os falsos cognatos. A próxima dica é: quando você for ler um texto em inglês, você não vai, como eu já falei algumas vezes, procurar traduzir ao pé da letra, palavra por palavra. Pelo contrário, a ideia é que você seja capaz de captar o assunto geral, a ideia geral daquele texto. Existe uma técnica do inglês instrumental, posteriormente nós vamos falar sobre isso, chamada skimming. Skimming. To skim é desnatar. Skim, como substantivo, é a nata. Quando nós fervemos o leite, when we boil the milk, quando nós fervemos o leite, nós precisamos skim, desnatar. Então, faz uma leitura superficial, tirando só a nata, só o que aproveita, só o que interessa. A sua ideia é focar no assunto geral do texto, ver se você consegue compreender, tranquilo? E o segundo ponto é, para que você consiga captar a ideia geral, você vai se valer de palavras importantes. Você vai usá-las como muletas, tranquilo? Você vai usá-las como muletas. Você vai praticar o que o inglês instrumental chama de scanning, ou seja, escanear, examinar, passar uma leitura rápida, observar os pontos fundamentais, os pontos mais importantes, as palavras que você já conhece, e no scanning eu aconselho que você vá grifando aquilo que salta aos seus olhos. Isso aqui eu sei, professor Grangeiro, isso aqui eu tenho conhecimento, isso aqui se parece muito com a palavra em português. Pode ser que não seja, mas você vai lá e grifa. No momento em que você examina e escaneia, pratica o scanning, você vai lá e sublinha as palavras mais importantes. Isso vai te auxiliar a captar a ideia geral. Tranquilo? E sim, leia diariamente, inicie com os textos com vocabulários reduzidos e você vai aumentando a dificuldade gradativamente, paulatinamente, tá certo? Vai iniciando por tirinhas, por músicas e você vai fazendo todos os dias uma pequena progressão, progredindo todos os dias. Não aconselho que você, por exemplo, como eu disse, faltando uma semana eu vou tirar para estudar inglês todos os dias daquela semana. Não precisa não. Daqui para lá, daqui até a data da sua prova, possivelmente com fé, né? Daqui até a data da sua aprovação, você lê um texto todos os dias. E você vai progredindo lentamente, deixando que o inglês entre na sua vida, deixando que o inglês permeie a sua mente pouco a pouco. E em breve, senhores, os senhores serão capazes de realmente captar a ideia do texto, tá certo? Então, a ideia não é simplesmente intensivão, vou agora enlouquecer, vou pegar tudo de inglês, vou pegar os textos aí, eu gosto de terror, de Stephen King. Não, Stephen King de jeito nenhum. Leia um artigo todo dia, vá de pouco em pouco, tranquilo, persevera. Existe uma frase, é um ditado, na verdade, em inglês, que diz o seguinte: Fortune favors the bold. Fortune favors the bold. A fortuna, a sorte, o universo
Deus, como você queira chamar. A sorte favorece os audazes. Então, persevera, vai de pouco em pouco. Tranquilo? Falamos aqui sobre a dica para o estudo. Vamos a um segundo nível de dica. A gente vai do geral para o particular. Dicas para os estudos. Agora nós vamos para as dicas para as resoluções, para a resolução de questões. Tranquilo? A primeira delas é a seguinte. Quando você se deparar com a sua prova, procure iniciar pelas questões mais rápidas, as questões menores. Eu costumo ouvir muito, professor, granjeiro, enfim, eu gosto de fazer a minha prova pelas questões mais fáceis. Ora, como é que eu sei quais são as questões mais fáceis antes de ler? E se eu parei para ler, para selecionar quais são as questões mais fáceis, eu perdi tempo de fazer minha prova. Tranquilo? Então, antes de você ler, opte pelas questões menores. Vá nas questões mais rápidas. Faster questions. Faster, lembra de Fast and Furious, certo? Fast, veloz, rápido. Faster, fast, veloz. Faster, mais rápido. Mais rápido, é um comparativo. Faster questions, questões mais velozes, questões mais rápidas, tá certo? A segunda dica é, quando a questão de inglês possuir um texto associado, e no caso da CESP e SEBRASP, a maioria estupenda de questões de língua inglesa vai vir com texto associado, o senhor vai estabelecer a seguinte ordem de leitura, tá certo? Reading order, ordem, read, to read, ler, tá certo? Reading order, ordem de leitura. Tranquilo? Como é que você vai, assim que você se deparar com a questão com texto associado, ler? O senhor vai iniciar pelo título, tá certo? O título nos traz informações muito importantes. O título faz com que você construa suposições mais ou menos a respeito do que trata aquele texto. Essa suposição é muito importante. Tá certo? Essa suposição coloca balizas na interpretação. Se você não souber sobre o que trata o texto, o título já te traz uma informação muito abrangente, mas precisa. Tranquilo? Depois do título, rodapé. Rodapé. Vai observar qual é a fonte. Qual é a fonte? Se você vê lá, se você observa da seguinte maneira, a fonte, né? Quando você vê logo abaixo da sua questão, www.nytimes.com, New York Times, ou seja, isso aqui é uma matéria jornalística, é um artigo jornalístico, tranquilo? Então você já sabe mais ou menos qual é o tipo de linguagem empregado nos jornais. A mídia norte-americana, a mídia britânica tem particularidades, tem peculiaridades, mas mídia é uma só. Você sabe mais ou menos a maneira de organizar as ideias. Afinal de contas, você pesquisa, você lê aqui. Não é isso? O concurso para oficial e para aspirante oficial exige o tópico atualidades. Então, naquelas questões de atualidade são elas política, geografia, descobertas científicas, tecnologia. Nessas áreas específicas, você procura ler também inglês, tá certo? Porque além de você se preparar para a prova em si, como um todo, você começa a desenvolver o que se chama de background knowledge. Background knowledge. Ou seja, background, né? Chão de trás. Pano de fundo, base. Knowledge, knowledge. Knowledge. Você sabe o que é isso aqui? Você já deve ter ouvido essa palavra aqui, ó. Que no português o pessoal escreve com hífen, né? Você já deve ter ouvido isso aqui. Know-how. Know-how, saber como. A gente utiliza como sinônimo hoje em dia de conhecimento específico. A fulano de tal detém um know-how daquela área, tá certo? Então, know, você sabe que é saber. Know, você sabe que é saber. Knowledge.
conhecimento, tá certo? Então, quando você vai pesquisando matérias jornalísticas, artigos científicos e coisas desse tipo, você vai desenvolvendo o que se chama de background knowledge, conhecimento base, conhecimento de fundo. Isso vai te ajudar muito na interpretação da questão, tá certo? Depois que você passar do rodapé, você, professor Grangeiro, agora sim vou para o texto, errou. Você vai, em primeiro lugar, para as assertivas, no caso da CESP, SEBRASP, dos concursos que eles têm elaborado recentemente, assertivas de certo ou errado, tá certo? Você vai primeiro ler a assertiva. Por quê? Você não tem necessidade de saber tudo o que consta no texto, mas no momento em que você compreende a assertiva, você sabe exatamente o que buscar no texto. Tranquilo? E o que você quer? Eu quero responder certo. Eu quero responder corretamente. Eu quero aquele ponto. Eu quero a aprovação. Vá direto na assertiva para você saber o que buscar no texto. Para você ter condições de escanear, de praticar o scanning. Você já vai buscar exatamente aquele ponto-chave, tá certo? Depois da assertiva é que você vai ler o texto. Depois que você lê título, rodapé, assertiva, aí sim é que você vai para o texto, tá certo? Tudo isso muito rápido, Não perca muito tempo no texto, tá certo? Procure utilizar aquelas técnicas de leitura rápida, de leitura superficial. Skimming, simplesmente retirar a nata, procurar a ideia geral. Scanning, você se valer de palavras-chave, de palavras base. Tranquilo? Então, dicas para o estudo, dicas para a resolução de questões, beleza? E agora, dicas para CESP, dicas para questões CESP, SEBRASP. Ao longo do nosso curso, eu vou fazer o máximo para que a grande maioria das questões a serem resolvidas, que ela seja elaborada pela CESP, SEBRASP. Por quê? Para que a gente vá desenvolvendo uma ideia sobre o perfil da banca. O perfil da banca, claro, vai existir a questão fora da curva, a questão inesperada que pega todo mundo em caçoa curta, entendeu? Mas na maioria dos casos ela segue um espírito, ela segue um perfil. Beleza? Então dicas para CESP e SEBRASP. Bom, dica SEBRASP, dica CESP, tá certo? Quando você não souber o significado específico daquela palavra, você não sabe, tem a menor ideia do que significa. Meu amigo, contexto, recorra ao contexto, tá certo? Procure a relação dela com as demais palavras. A chave está aí, beleza? E a grande ideia é comparar a assertiva, comparar aquilo que você compreendeu da assertiva com os grifos do seu texto, tá bom? Que é o que se chama de Question and Answer Relationship. É o relacionamento entre a questão e a resposta, beleza? Vamos lá. Então vou pedir a vocês que, encerrada essa parte inicial, que nós iniciemos o nosso texto, tá certo? Vamos começar com uma coisa bem light. Já vou disponibilizar aqui através da plataforma do nosso amigo Jales, né? Autoridade máxima. Vou disponibilizar através da plataforma esse material específico para te guiar no estudo, e no material constam alguns textos. Então, dá uma olhadinha lá. A primeira é uma tirinha, uma comic strip, beleza? Uma tirinha do que nós em português chamamos de Calvin e Haroldo. Não é isso? Mas em inglês é Calvin and Hobbes. Mas beleza, vamos lá. Tirinha. Então, fazendo o skimming da tirinha, você vê que o menino, esse rapaz, essa criança, o Calvin, está falando com a sua mãe. Não é isso? E pela própria face dele, você entende que ele está teimando com ela. Isso é o skimming. Você nem começou o texto, você está desnatando o texto, está pegando as informações gerais, você está se ambientando, se contextualizando, tranquilo? Depois ele está na cama e na última tirinha ele está visivelmente chateado, beleza? Então você já sabe mais ou menos qual é o roteiro dessa tirinha. Agora você vai ter que descobrir ele teimou com o quê e no final ele se chateou com o quê. Tranquilo? Então skimming, se na sua prova cair uma tirinha, o número, a imagem, a ilustração já nos traz uma informação muito tranquila, beleza? Vamos lá. Como é que inicia a tirinha? A mãe chega e fala para o Calvin: Time for bed, Calvin.
Time for bed. Calvin. Vamos lá, as palavras importantes. Já fizemos o skimming, já fizemos uma leitura geral, buscando uma ideia geral, tá certo? Palavras importantes. Scanning, escaneando, examinando. O que é que vai me trazer elementos para compreender? Time, que significa tempo. Time significa tempo. Time for bed. Calvin. Bed. A palavra bed significa cama. É por isso que o quarto se chama bedroom. Bedroom. Aposento, sala, cômodo onde se coloca a cama. Bedroom. Tá certo? Então, bed, cama. Time for bed, Calvin. Se você for traduzir ao pé da letra, tempo para a cama, Calvin. Mas não é exatamente isso que a mãe dessa criança quis dizer. Ela quis dizer, meu amigo, é hora de dormir. Bora, cama, já. Passa para a cama, vai. Entendeu? O significado é esse. Time for bed, tempo para a cama. Não faz sentido. Agora, é hora de dormir, passa. Time for bed, Calvin. Beleza? Então, palavras, keywords, palavra-chave. Palavra-chave. Keywords. 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 Words, palavras, chave. Keywords. Palavra-chave, tá certo? Primeira delas, para a gente compreender. Time significa tempo, a segunda bed, cama. Aí vai lá e o menino, a gente já viu, pela cara dele ele está teimando, ele está resignado. A mãe mandou que ele vá dormir, mas ele fez a cara aqui de quem não gostou, tranquilo? Agora o que é que ele responde à mãe? Ele teimou como? Vamos lá. O que é que ele disse? It's a free country. It's a free country. I can do what I want. It's a free. Cara, free a gente usa no dia a dia, pô. É free. A gente fala é free, né? Free. Mas it's a free, beleza? Free, livre, gratuito. Free meal, tá certo? Refeição gratuita, livre, gratuito. Nesse caso, é livre. It's a free country. Ah, professor Grangeiro, eu sei o que é country, graças a Deus, entendi realmente uma palavra. O que é country? Country é um gênero musical norte-americano, o pessoal do Texas, tal, que anda montado num boi, num cavalo. Não, meu amigo, aquele gênero tem o nome country porque significa interior do país, mas enfim, country nesse caso é país, nação, país, beleza? País. Norte-americanos costumam falar bastante essa expressão. It's a free country. Significa que eu posso fazer o que eu quiser, meu amigo. Aqui nos Estados Unidos, desde a Constituição de 1789, salvo engano. Desde a Constituição de 1789, it's a free country. Posso fazer o que eu quiser. Estados Unidos é o país da liberdade, né? Enfim. It's a free country. É um país livre. I can do, tá certo? Do. Ah, professor, eu só sei pronunciar dó. Não tem problema, Você não vai sair daqui, como eu disse, lendo Shakespeare, não tem problema. Caso você queira ler Shakespeare, quiser buscar a mais, estamos aí disponíveis. Nosso amigo Jales pode nos contactar, enfim, beleza? Professor, eu falo country, não tem problema, meu amigo. A ideia é compreender. Eu falo dó, beleza. Mas do, o verbo to do é fazer. Fazer, praticar, certo? Do, fazer, praticar. It's a free country. I can do what I want. Tá certo? I can do. Então, can
Can do. Posso fazer. Can do, posso fazer. Porque somente o do ele realmente fica sem nexo. Então posso fazer. It's a free country. I can do, o verbo can. Ao longo das nossas aulas nós vamos falar sobre alguns verbos que são importantíssimos na língua inglesa. Esses dois verbos são importantíssimos, tá certo? O verbo can e o verbo do, to do, beleza? I can do, eu posso fazer. What I want, beleza? Want, o que significa want? To want é querer. Então nesse caso I can do what I want, o que eu quero. Beleza? It's a free country. I can do what I want. É um país livre. Eu posso fazer o que eu quiser, mãe. Beleza? Vou apagar aqui pra gente continuar. Não, minto. Só tem mais dois. O próximo, a mãe dele já conseguiu vencer a teimosia dele, venceu a resignação dele. Você vê, ele perdeu, né? Ele já está deitado na cama. Então, time for bed. Passa pra cama. Ele passou pra cama, amigo. O pivete vai obedecer. O pivete vai obedecer. Se não, vai dormir de couro quente, negão. Vai dormir de couro quente. A mãe já venceu, já está saindo com a cara até de tédio. Ela sabia que ia vencer, pô. O menino tá lá com a cara de palerma dele, não entendeu. Ela, good night. Pelo amor de Jesus, eu não vou nem falar. Good night, boa noite. Tchau, venci, viu? Venci. E o quadrinho final, ele gritando, agora já com muita raiva, communists. Communists. Bom, como eu disse, as palavras em inglês, elas têm uma proximidade muito palatável, muito tocável com a palavra em português. Eu não preciso nem traduzir, tá certo? Se o menino, no momento em que tema, ele diz o seguinte: It's a free country, I can do what I want. É um país livre, eu posso fazer o que eu quiser. E no final ele encontrou um exemplo daquilo que ele, pelo amor de Deus, não vai dizer, não, o professor Grangeiro, aí deu, enfim, não. Isso aqui é só para a gente se divertir. Ele, o menino, o Calvin, ele entende que communists, ou seja, são pessoas que não lutam pela liberdade, tá certo? Ele tirou onda com a sua mãe, enfim. Mas perdeu, né? Perdeu. Foi dormir, beleza? Então vamos lá. Esse foi o primeiro quadrinho só para a gente situar e mostrar a vocês que, por mais que você se julgue zerado, você acredita que não domina, que não teve nenhum contato, eu não lembro da época de escola, eu só lembro do verbo to be, to be, né? O verbo to be, eu só lembro do verbo to be e era a aula inteira do verbo to be. Não, meu amigo, você não é zerado. Você tem condições de entender uma tirinha dessa. Comunista, você já entendeu. Você já conseguiu captar, beleza? Vamos lá para a próxima. Mantendo aí com os mesmos personagens que são Calvin and Hobbes. Calvin e Haroldo, né? Tá lá o Calvin fazendo skimming. Vamos lá praticar o skimming. Uma leitura superficial. Vamos tentar buscar as informações mais importantes, a ideia geral, beleza? De início a gente vê o Calvin aqui indignado, braços abertos, indignado, o senho franzido, a testa lá, a dobradinha, indignado. E no final ele parece estar conversando com seu amigo tigre, né? Como se explicando alguma coisa, desenvolvendo atividade manual, explicando alguma coisa, beleza? Não nos trouxe tanta coisa, né? Não trouxe tanta informação relevante, então a gente realmente vai ter que se valer das palavras principais. Fiz o skimming, não me ajudou tanto. Vamos tentar o scanning, que é o próximo passo, beleza? Diz o seguinte: you can't, veja só, vamos lá. Na tirinha anterior, o que foi que eu disse? I can do. Can't, tá certo? Can't é a forma negativa abreviada de can, tá certo? Can't é o mesmo que falar can not. Can't é can
not. O inglês é uma língua muito pragmática. O pessoal privilegia a rapidez, a agilidade, a praxis, a praticidade da língua. Então você vai perceber o tempo todo a presença desse sinal aqui chamado apóstrofo, tá certo? É o tempo todo. Geralmente, quando nós fazemos a negativa de algum verbo na linguagem, principalmente oralizada, linguagem informal, nós fazemos essa contração, nós fazemos essa diminuição, esse encolhimento das palavras e a letra O some. No momento em que a letra O some, eu preciso indicar que existe uma letra que foi engolida. Então, o que é que eu faço? Eu uso esse sinal chamado apóstrofo. Então, can't é a forma abreviada de cannot. Not, você sabe que é a negativa, não. Então, cannot, can't significa não posso, beleza? Não posso. Can't, não posso, beleza? You can't, minto, you can't, não pode, né? Você não pode. Você não pode. You can't. Você não pode. Tu não podes, tá? Tu não podes, você não pode. You can't just turn on. Você percebe que, como eu disse, leia diariamente e vá aumentando gradativamente a dificuldade, certo? Aquela primeira tirinha já não possuía elementos como a gente vê aqui. Por exemplo, o apóstrofo, essa contração, cannot, can't. Turn on, ele é um phrasal verb, é um verbo frasal, tá certo? To turn on, porque ele é um verbo frasal, ele depende de uma partícula que lhe confira sentido, tá bom? Mas por enquanto, turn on, to turn on é ligar. Ligar, acionar, tá certo? Ligar, acionar. É como a lâmpada, the light bulb. Turn on the lights. Turn on, ligar as luzes. Turn off, desligar. Turn on, ligar. Turn off, desligar, tá certo? You can't just turn on creativity. Creativity. Professor, eu não sei falar creativity. Lê da maneira que você sabe. Creativity. O que é que te lembra? Creativity. Creativity. Creativity é próximo de criatividade. Confere? Creativity. Creativity, criatividade. Enfim, criatividade, beleza? Creativity, like a faucet. Ah, não sei o que é faucet. Vamos seguindo, beleza? You have to be in the right mood. You have to be in the right mood. Have to be. Have to be. O verbo have, to have, é ter. E assim como no português ele é usado de maneira auxiliar. Então eu tenho que fazer, eu tenho que ser, eu tenho que estar. You have to be. Você tem que estar. Tá certo? Tem que estar. You have to be in the right mood, beleza? Right, correto, direito, destro, justo. You are right, você está certo. All right, tudo certo, tudo beleza? E aí, pessoal, all right, tudo certo, beleza? Right, correto, justo, ajustado, certo, right. Beleza? Right, mood. Mood. O que é que te lembra? Mod. O que é que te lembra? Mood. Lembra a palavra modo, mas que nesse contexto
Na verdade, o significado mais comum dessa palavra é humor. Mood. Humor, tá certo? Então, o que é que nos diz esse primeiro quadrinho aqui do Calvin? O que é que ele está falando ao seu amigo Hobbes, né? Ele diz o seguinte: You can't just turn on creativity like a faucet. Não sei o que é faucet. Significa, você não pode simplesmente ligar a criatividade como uma torneira, acionar a criatividade como uma torneira. Ou seja, a criatividade não sai assim tão fácil, tranquilo? O que é que você precisa fazer? You have to be in the right mood. You have to be in the right mood. Você não pode simplesmente acionar a criatividade como se fosse uma torneira. Bom, o que é que eu preciso fazer? You have to be in the right mood. Você precisa estar no humor certo, no estado de espírito certo, no estado de ânimo certo, no modo de organização psicológica, não sei, beleza. No humor, você precisa estar no tempo certo, no humor certo, tá bom? Aí, nosso amigo Hobbes pergunta o seguinte: What mood is that? What mood? Que humor? Ixi, Maria. E que humor é esse? E que estado de espírito é esse? Se você falou que para eu poder acionar a criatividade, eu preciso estar in the right mood, eu preciso estar no estado de espírito correto, eu preciso estar no humor certo. Tá bom, tudo bem. Se eu preciso estar no humor certo para acionar a criatividade, e que humor é esse? Né? Aí, meu amigo, aí está a resposta do nosso amigo Calvin, perspicaz como sempre. Last minute, panic. Last minute, panic. Tá certo? Claro que você não necessariamente vai pronunciar como minute, mas leia como se fosse em português. Minute. O que é minute? Minuto, né? Beleza? O que é que eu quero mostrar a vocês? Meu amigo, o inglês vem por osmose. É por isso que o pessoal viaja em 30, não sei de nada de inglês, viaja em 30 dias já está desenrolando, em 6 meses é fluente. Porque as línguas entram por osmose o tempo todo, beleza? Minute, você já sabe, então provei, cara. Você não é zerado em inglês. E panic. Pânico. Então, que humor é esse? Que estado de espírito é esse? Last minute panic significa é aquele pânico de último minuto. É a adrenalina, é o pânico, o aperreio, a bagaceira, o apocalipse sobre a terra, as coisas se acabando. E é mais ou menos a ideia do que os senhores precisam desenvolver durante a sua prova, que com fé em Deus vai trazer a sua aprovação. O mundo se acabando, o mundo desabando, meu Deus, a pressão, minha mãe, meu pai, minha filha, meu filho, etc. E você lá, tranquilo, in the right mood, beleza? Então, basicamente é isso. Essas foram as duas tirinhas para que eu consiga te mostrar que existe sim um conhecimento prévio, background knowledge, conhecimento prévio, um conhecimento base, que você já tem, você já domina. Você só precisa perder o medo, cara. Você só precisa perder o medo. Lembra do que eu falei logo no início da nossa aula? Aquele ditado em inglês. Fortune favors the bold. Fortune favors the bold. Não gosto de tatuagem, mas se eu fosse tatuar, certamente as minhas costas seriam gigantescas. Fortune favors the bold. A sorte favorece os audazes. Pô. A sorte, a fortuna, o universo favorece aquele que tenta, que persevera, que tem audácia, que tem coragem, que corre atrás. A ideia é essa, não vai sair se não for assim, beleza? Trouxe aqui para vocês também, e no caso da nossa língua inglesa, nós vamos nos valer muito do material que vai ser disponibilizado, porque não vou perder aqui 10 minutos escrevendo o texto, tranquilo? O texto já consta lá no seu material. Então trouxe aqui uma letra de uma música que é muito conhecida e que, se você não ouviu, pelo menos o meme na internet, com certeza,
em Instagram, em YouTube, em Twitter, né? Vamos falar da maneira que o pessoal fala. Esse meme está presente o tempo todo, que é esse Hello Darkness, My Old Friend, né? Beleza, mas vamos lá. Essa música é chamada de Sound of Silence, The Sound of Silence. Beleza? Sound, som. Silence, silêncio. É o silêncio, né? The Sound of Silence, o som do silêncio. Beleza? O que é que diz a música? Hello Darkness, Darkness. Hello Darkness. Na palavra darkness, nós temos uma peculiaridade muito interessante. Esse sufixo aqui, ele já nos traz uma informação muito importante, beleza? Geralmente as palavras que terminam em ness, e aí é o bizu. Palavras que terminam em ness, geralmente são o quê? Um adjetivo que, por conta desse sufixo ness, passou a ser um substantivo. Então, dark é escuro, tá certo? É algo escuro. It's a dark room. My room, my bedroom, né? Pra gente se lembrar, my bedroom is dark. O meu quarto está escuro, beleza? Dark é escuro como adjetivo, como qualificação, tá certo? Se eu pego e jogo esse sufixo ness, darkness é escuridão. É o substantivo daquele adjetivo, tá certo? Então, darkness, escuro, substantivo, escuridão, beleza? Opa, já ia confundindo as cores. Escuridão. Escuridão, certo? Hello darkness, my old friend. Friend, friend, né? Tem aqui, pelo menos aquele seriado você já deve ter ouvido falar, Friends, né? Hello darkness, my old friend. Beleza? Amigo, né? Old friend, old. Acredito que você já tenha mais ou menos a ideia do que significa old, né? Que é velho. My old friend, meu velho amigo, tá certo? Então, hello darkness, my old friend. Olá, né? Hello, olá. Oi. Opa, tudo bem, escuridão, minha velha amiga? E aí, escuridão? Tudo tranquilo? Hello darkness, my old friend. Olá, oi, escuridão, minha velha amiga. I've come to talk. Talk é um verbo importantíssimo em inglês, que significa conversar, falar, tá certo? To talk in English, falar em inglês, tá bom? Conversar, tá bom? Hello darkness, my old friend, I've come to talk with you. You, você sabe, you. I, you, we. I, you, we. O Jales ali, he. O Jales, he, ele. Minha esposa aqui, minha plateia, she. Minha plateia. I, eu. You, você. We, nós. He, ele. She, beleza? Então, I've come to talk, conversar with you again, tá certo? Eu vim conversar com você de novo, ou seja, eu sou um amigo, sou um velho amigo da escuridão e mais uma vez eu estou lá, conversando de novo com a escuridão, tá bom? Because a vision softly creeping, não tenho a menor ideia do que é isso, beleza? Scanning, a técnica de scanning, vamos sublinhar as palavras mais importantes, aquilo que nos consegue trazer um parâmetro para que você compreenda a ideia geral do texto, beleza? Because a vision. Pessoal, a galera nerd aí, enfim, já deve ter entendido. Vision, visão, né? Vision, visão. Lembra do que eu disse? Há palavras que se parecem, mas não possuem o mesmo significado, mas a grande maioria é um bom amigo, né? um cognato verdadeiro, tá certo? Vision, visão, beleza? Because a vision left its seeds while I was sleeping. I, vou nem colocar, I sou eu, né? Essa letra I, eu. While I was sleeping.
Sleeping, dormindo, tá certo? I was sleeping, eu estava dormindo, tá certo? Sleeping, dormindo. Dormindo. And the vision, mais uma vez, and the vision that was planted. E nos próximos módulos, nas próximas aulas, nós vamos aprender alguns esquemas, alguns macetes para que nós identifiquemos o tempo verbal. Então esse ing aqui no final, ing, vai nos trazer algumas informações importantes. Esse ed no final me traz também uma desinência que, enfim, lá na frente a gente vai começar a compreender isso. Planted, plantado, beleza? Plantado. And the vision that was planted in my brain. Não sei o que é brain. Vamos seguindo, beleza? Still remains. Tudo bem. Still remains. Within, e aí é o nome da música, the sound é som, tá certo? Sound. Quando você lê como se fosse uma pronúncia em português, sonde, é som. Within the sound of silence, tá certo? Sound of silence. A minha letra é horrorosa. Mas aí, como o material já está disponibilizado pela plataforma do PhD Cursos, então suave, né? Beleza, não tem problema não. Within the sound of silence. Silêncio. Silêncio, né? Beleza. Silêncio. Tranquilão. Sem estresse. Não esquenta a tua cabeça com besteira não. Então, beleza. A grande maioria das palavras presentes nessa música eu não tenho a menor ideia do que significa, mas eu consigo captar uma ideia geral, beleza? Eu consigo entender mais ou menos sobre aquilo que ela está falando. Bom, através da técnica do scanning, deparei-me com essa música, show de bola, inclusive, quem tiver curiosidade artística, musical, pesquisa lá. Uma música de 1964, de dois cantores chamados Simon and Garfunkel, beleza? Sound of Silence. Bom, eu não tenho a menor ideia do que praticamente 85% das palavras que estão escritas, eu não tenho a menor ideia do significado delas, professor Grangeiro. Meu amigo, se você praticou a técnica do scanning, você examinou as palavras que são mais importantes, grifou e tentou inferir o significado a partir delas, você já vai ter uma noção muito boa. Vamos lá. Quais foram as palavras sublinhadas? Darkness, friend, my old friend. Então, escuridão, meu velho amigo. My old friend. Escuridão, meu velho amigo. Old friend. Escuridão, velho amigo. Tá certo? Come to talk you again. Cara, eu não sei o que é que significa o resto, mas... Bom, eu quero conversar com você. You. Não é isso? I've come to talk with you again. Então, repare, o ré, meu Deus, mas aí tem aqui uma contração, professor, pelo amor de Jesus. Pelo amor de Jesus Cristo. Existe aqui uma contração, I've, que é a forma contraída de I have. Tá certo? I have. Beleza? Enfim. Não tem problema, cara, não tem problema. Não esquenta a tua cabeça com besteira. Tá certo? Don't panic. Do not panic. Don't stress. Do not stress. Não entre em pânico. Não se estressa com besteira, beleza? I've come to talk with you again. Beleza. Talk, conversar com você de novo, cara. Então a gente já sabe, né? Because a vision, enfim, uma visão. Eu vim conversar com você, escuridão. Porque uma visão, ou seja, a razão de eu ter que conversar com a escuridão, meu velho amigo, é que há uma visão, beleza? A vision, há uma visão. E na outra frase, que foi que eu sublinhei? Eu, sleeping, eu dormindo. Então, a vision, I sleeping. Uma visão, eu dormindo. Cara, uma visão me veio enquanto eu estava dormindo, beleza? Uma visão aconteceu durante os meus sonhos, aconteceu durante o meu sono. Com certeza ela me apavora, por isso que a palavra anterior fala creepy, mas beleza. Isso aí está um pouco à frente. A vision, I sleeping. Uma visão, eu dormindo. Tranquilo, né? Beleza. Aí a próxima frase diz, and the vision, de novo, essa mesma visão que está atrapalhando o meu sono,
that was planted, ou seja, uma visão que foi plantada. Uma visão que foi plantada. In my brain. Brain significa cérebro, mas tudo bem. A gente ao longo do nosso curso vai enriquecendo o vocabulário. Brain é cérebro, tá certo? And the vision that was planted in my brain. A visão que está plantada. Beleza? Still remains. Eu vou dizer o que é, mas você não tem a obrigação de saber agora. Still remains ainda permanece, tá certo? E onde é que ela permanece? Within, ou seja, dentro. Within. Tem uma música do YouTube lindíssima, inclusive, chamada With or Without You. Com ou sem você. With é com. Só que a palavra within é dentro, beleza? Within the sound of silence. Ou seja, vou resumir, tá bom? Olá, minha escuridão. Olá, escuridão, minha velha amiga. Vim conversar com você. Por quê? Existe uma visão que está me incomodando no momento em que eu vou dormir. Ela está plantada. Planted. Ela está plantada no meu cérebro, né? Beleza. E onde é que ela está nesse momento? E essa visão? Onde é que ela permanece? Within the sound of silence. Dentro, ou seja, no som do silêncio. Tranquilo? Então, deu para entender, deu para perceber que você não é zerado, cara. You know nothing, Jon Snow. Mentira. I know something. Eu sei alguma coisa, eu não sou zerado. Não existe. Não existe ninguém zerado em inglês. Tá certo? Vamos seguindo, vamos em frente. Até a próxima aula. Valeu!